Nós estamos estudando Colossenses e ainda estamos no capítulo 3, versículo 12. Vamos continuar, né? Vamos ler só esse versículo para nós ganharmos assim tempo. E aí, depois da leitura do versículo 12, aí nós vamos fazer uma pequena oração e entramos na exposição. Colossenses, capítulo 3 e o versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse versículo tão maravilhoso, tão precioso, tão cheio, Senhor, de tanta doutrina profunda que podemos aprender na Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, dirige os nossos pensamentos e que possamos aqui, Senhor, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto e aprender mais de Ti. Seja com cada um dos nossos amados irmãos que têm chegado, que o Senhor possa abençoar cada um e que o Senhor possa falar a cada coração aqui presente, no Teu santo e bendito nome. Amém. Tá bem, então, irmãos, nós estamos dando continuidade aí à nossa exposição em Colossenses e chegamos aí no versículo 12, já temos falado um pouco a respeito dessa primeira, podemos assim dizer, doutrina, né, que ele diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus. Então já vimos muito sobre os eleitos de Deus, quem são os eleitos de Deus. E eu tenho dito para os irmãos que se Deus não escolheu ninguém, não faz sentido a palavra eleitos de Deus, se Ele não escolheu ninguém, né? E não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Jesus Cristo disse: não fostes vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós outros. Então ele tinha dito nos versículos anteriores que nós devíamos nos despir de algumas coisas. Nós lemos lá no versículo 8, né? Ele diz lá: despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele fala ira, indignação. Então isso mostra que o crente, apesar de ter sido regenerado, mas ele ainda pode se irar, se indignar, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Mas o que o que nós somos exortados aqui é para nós nos dispormos disso. Tira isso, vai se despir dessas coisas. Coloque essas coisas para fora. Sim, mas aí, então agora revesti-vos, porque quem vai se despir, ele tem que se revestir. Então, eu vou me despir de coisas más e vou me revestir de coisas boas. É o que ele está dizendo aqui no versículo 12, e ele diz como nós devemos nos vestir. Ou seja, uma vez que nós somos eleitos de Deus, santos e amados, então nós devemos nos revestir como tais, como um eleito, como santo, como amado. E aí ele entra em detalhes, né, que nós vamos ver só depois. Ele entra dizendo de ternos afetos de misericórdia, é com isso que eu tenho que me vestir, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí é claro que o versículo continua no 13, dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E assim continua esse revestir, tá bem? Mas nós estamos aqui, irmãos, nessas três palavrinhas que ele disse: eleitos de Deus, santos e amados.
Então nós vimos que Deus elegeu sim um povo, vimos versículos que falam a respeito disso, por exemplo, vimos Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, está ali provado. Vimos lá em Marcos 13, 20, onde Jesus Cristo disse, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos iam se salvar, mas por causa dos eleitos, aqueles dias vão ser abreviados. Então Jesus Cristo falou sobre os eleitos de Deus. Também nós vimos o apóstolo Paulo, por exemplo, pedindo oração, né, aos irmãos, dizendo assim, olha irmãos, orai por nós, né, para que ele nos livre dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Aí a gente pergunta, a fé não é de todos? Não, então ninguém nasce com fé. Então se a fé não é de todos, quem é que dá fé, já que o homem não nasce com fé? Aí a gente aprendeu, Efésios 2, 8, 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é Deus que dá a fé. E o Paulo já está aí reconhecendo, ore por nós, porque a fé não é de todos. Ou seja, Deus não dá fé para todos. Está bem claro isso nas Sagradas Escrituras. Mas aí a pergunta é, não, se Deus não dá fé para todos, para quem ele dá fé? Aí a resposta em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então veja, uma pessoa que Deus escolheu antes da fundação do mundo, é claro que esta pessoa, para aceitar Jesus como seu Salvador, ele tem que ter fé. Se ele não tiver fé, ele não tem como crer. Então, o que faz com que a pessoa receba fé de Deus? Se ele é um eleito. Se ele é um eleito, ele vai receber no determinado tempo, no tempo que Deus mesmo determinou, antes da fundação do mundo, Deus vai dar a ele a fé. É óbvio que uma vez que Deus elegeu, é claro, ele não poderia trazer os seus eleitos para o céu sem tratar do pecado deles. E por isso Deus enviou Jesus Cristo para quê? Para pagar os pecados dos eleitos de Deus. E veja, incredulidade é o quê? É pecado. Mentir é pecado. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou todos esses pecados dos eleitos. Por isso que o eleito, no tempo aceitável, no tempo determinado por Deus, Deus vai tirar a incredulidade dele, porque ele pagou por essa incredulidade na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e vai ortogar, vai dar para ele o quê? Fé. Então veja, o Paulo até, por exemplo, ele disse que ele se esforçava o máximo, né, assim, para que os eleitos de Deus obtivessem a salvação. Então veja só, é eleito, mas ainda não é salvo. Mas já está eleito. Então todos os eleitos, Deus elegeu desde o início do mundo até o final do mundo, e ele tem muito claro o número de todos esses eleitos. Para ele está bem fixo. Nós não sabemos, nós sabemos que o número é como a areia da praia, uma multidão. Apocalipse capítulo 7, ele fala de uma grande multidão que ninguém podia assim contar, muitas pessoas que o Senhor Deus elegeu. Então ele não elegeu pouco, ele elegeu muitas pessoas. Então o apóstolo Paulo aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz, olha, revestivos como eleitos de Deus. Não é pouca coisa não, você foi eleito de Deus. E nós ressaltamos para os irmãos que essa eleição que Deus fez antes da fundação do mundo, ela não foi uma eleição condicional. Ou seja, Deus não olhou para as pessoas e viu alguma coisa de boa nelas. Então veja, não é que Deus olhou da eternidade e viu, olha, aquele vai ser bom, aquele outro, olha, vai me escolher. Não.
E nós demos até o exemplo no capítulo 9 de Romanos, né, que Deus ele teve misericórdia de Jacó, ele amou a Jacó, rejeitou assim o Esaú. E ele diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Já nessa palavra, terei misericórdia, mostrando o quê? Que o Jacó não merecia salvação. Mas Deus teve misericórdia dele, ou seja, Deus deu, não deu para ele o que ele merecia. O que ele merecia? O inferno. A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, se Deus pegasse toda a raça humana, jogasse no lago do fogo, ele seria justo. Justo. Mas o que foi que ele fez? Ele elegeu um povo. E aqui o apóstolo Paulo coloca de forma bem compacta, ele diz no versículo 12, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Aí ele diz: santos e amados. Santos e amado. Veja que quando ele fala aqui de santos, ele não está dizendo que nós estamos sem pecados. Veja que ele já está nos chamando de santos. Mas santo por quê? Porque a palavra santo significa basicamente isso: separado do comum, consagrado a Deus. Essa palavra foi muito usada no Antigo Testamento, quando Deus disse: olha, aquela arca da aliança, o candelabro, o incenso, olha, esses aqui são separados para o uso de Deus. Ninguém vai fazer um incenso igual a esse. É santo para o Senhor, ou seja, é separado, consagrado para o Senhor. Então, pelo fato de Deus ter tirado do comum e trazido para o sagrado, então ele foi o quê? Separado. Então, santo significa separado de, consagrado a. Mas não quer dizer, no nosso caso, por exemplo, necessariamente que a pessoa está sem pecado. Ele é santo porque Deus fez essa ação, tirou ele de lá para cá. O próprio apóstolo Paulo, aí em Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 13, Paulo fala disso. Olha lá, Colossenses, o capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você está vendo aí esse movimento? Deus libertou, ele tirou de lá e trouxe para cá. Isso é o quê? Uma separação. Quem é que faz isso? É Deus. Por isso nós chamamos esta ação de tirar de lá para cá de santificação. Então, aquilo que Deus, ou aquele que Deus tirou de lá para cá, foi santificado e é chamado de santo por causa desse movimento, tá bom? E por isso nós chamamos isso de uma santificação posicional. Porque tem a santificação posicional e tem a santificação progressiva, a santificação prática. A posicional é Deus que faz. Você não fez nada. É Deus que faz. Deus te tirou de lá, libertou e trouxe para cá. Você agora é um santo ou um separado. Entendeu? Um separado. Então, quando ele diz assim, revesti-vos como eleitos de Deus, santos. Por quê? Porque Deus separou. Por que Deus separou? Porque ele elegeu. Então, ele elegeu os seus amados, né? Ele elegeu esse pessoal todinho. Então, eu já tinha sido eleito antes da fundação do mundo. Você que é regenerado já foi eleito antes da fundação do mundo. Mas eu aceitei Jesus Cristo com 17 anos. Alguns outros aceitaram Jesus Cristo com 70. Alguns aceitaram com 80. Mas a pergunta é: ele com 20 anos já não era um eleito? Era. Com 30 anos, era ou não era um eleito? Era. O ladrão na cruz, era ou não era um eleito?
Era, mas só aceitou Jesus ali na cruz do Calvário. Só foi ali regenerado ali na cruz. Foi ali que o Senhor o regenerou. Então tem aquele dia em que o Senhor diz, haja luz, e há luz. Porque para ele, como a Bíblia mesmo diz, agindo Deus, quem impedirá? Então no dia que ele faz a regeneração, a pessoa de fato é regenerada. É ali que ele faz essa separação. Ele tira lá do mundo e coloca na igreja. Tá? Então, esse movimento, por ele ter feito isto, todas as pessoas que sofreram essa separação, essa santificação, são chamados de santos. Tá bom? Porque foram separados, não porque não tem pecado. Então, isso que tem que entender. Por isso que em 1 Coríntios, por exemplo, olhando lá 1 Coríntios, o capítulo 1, você vê muito bem o apóstolo Paulo fazendo usando essas duas palavras, esses dois sentidos, né? A santificação posicional e a santificação prática ou progressiva. 1 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 2. Olha o que ele diz aí. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Note bem que ele usa aqui o tempo do verbo já perfeito, santificado. Já está santificado, não vai ser santificado, já foi santificado. Né? E aí ele diz, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Mas o que é isso? Mas já não é santificado e é chamado para ser santo? Porque um diz respeito da santificação posicional e outro diz respeito à santificação progressiva, prática. Eu fui santificado para viver uma vida santa, uma vida santa. Então, como é que eu sei que eu fui separado, que eu fui eleito por Deus? Lembra que lá em Efésios ele diz que ele nos escolheu para sermos santos. Então, se alguém quer saber se foi eleito por Deus, é só se perguntar: a vida que você está vivendo é uma vida de santificação? Você está se separando das coisas do mundo, se consagrando a Deus, se separando do pecado, vivendo para Deus? Então isso prova que você é um eleito. Não é aquilo que as pessoas às vezes pensam, né? Eles dizem assim: mas eu aceitei Jesus em tal data, eu orei lá, eu fui batizado, eu já estou garantido. Já está garantido? Sim. Então, como é que está a sua vida? Você está se separando do pecado sempre? Está se consagrando a Deus? Porque a prova de que você foi regenerado e eleito por Deus é que você quer viver uma vida de santificação. E não a pessoa usando e dizendo que aceitou Jesus, foi batizado e agora ele vive do jeito que ele quiser. Porque ele obteve a salvação, ele já está garantido e agora ele vai beber, fumar, ele vai viver do jeito que ele quiser. Por quê? Porque ele já aceitou Jesus e agora ele não perde a salvação. Bom, se ele recebeu a salvação, se ele foi regenerado, ele não quer viver nessa vida de pecado. É por isso que tem muitas pessoas que Jesus Cristo disse naquele dia, eu vou dizer para muitos, né? Nunca vos conheci. Porque muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, né? Eu ia à igreja, eu fui batizado, eu fiz milagre, eu expeli demônio. E Jesus disse: eu nunca vos conheci. Por quê? Porque eles viviam na iniquidade. Por isso ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que aceitaram Jesus. Pessoas que foram até batizadas, mas vivem no pecado e passam a vida se enganando, indo a uma igreja e achando que está indo para o céu porque vai a uma igreja, porque fez uma decisão, porque se batizou, está indo a uma igreja, mas vive na iniquidade, vive no pecado, está indo para o inferno.
Agora, uma pessoa que foi regenerada, ele não quer viver no pecado. Quando ele peca, ele pede perdão e continua. Ele não quer viver no pecado. Por que não? Porque ele foi santificado, foi eleito para viver uma vida santa. E uma vez que a pessoa é regenerada, ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro dele, de maneira que quando ele vai para pecar, o Espírito Santo se entristece. E ele não vai continuar na prática do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está triste dentro dele. E aí ele, com aquilo, ele vai e pede perdão, ele não consegue caminhar na sua vida. Ele não consegue, o regenerado, não consegue viver no pecado, como diz 1 João capítulo 3, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, está bem claro. Então aquelas pessoas que ficam repousando a sua confiança numa confissão que fizeram com o pastor, eu estou já garantido, aí eles vivem do jeito que querem, achando que vão para o céu, mas não vão, porque vive uma vida de pecado, de iniquidade, não vive uma vida de santificação. Então aqui no versículo 12 aí de Colossenses, ele diz: revestivos como eleitos de Deus, né? Deus elegeu um povo santos. Santo não no sentido que você não tem pecado, santo porque você foi separado, tirado do mundo para lá e colocado aqui na igreja, como ele diz, no reino do Filho do seu amor. Onde é o reino do Filho do seu amor? A igreja. Então ele tirou lá do mundo, colocou aqui. Então esse movimento mostra que você é o quê? É santo no sentido que você foi separado. Uma outra passagem que a gente pode até colocar aí para os irmãos, para provar que essas pessoas que foram santificadas, que são chamadas de santos, não estão sem pecado, entendeu? Não são perfeitas. E por isso nós temos aqui Efésios capítulo 4, e você pode olhar no versículo 11, Efésios capítulo 4, versículo 11, onde você vai ver bem claramente o que ele diz a respeito dos santos, que não são perfeitos. Tá? Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então note bem, se é santo, por que precisa de aperfeiçoamento? Porque o santo que ele está falando ali é um santo posicional. É todos aqueles que foram eleitos por Deus, separados por Deus, foram regenerados e eles são chamados de santos. Não porque não tem pecado, mas porque Deus os tirou do mundo e colocou na igreja, por causa desse movimento. Então isso é chamado de santos, ou eu poderia chamar também de separados. Então, uma pessoa que foi separado não quer dizer que agora ele não peca mais. Ele não vive na prática do pecado. Mas há a possibilidade de ele pecar? Há a possibilidade. Por isso o Senhor Deus deixou apóstolos, profetas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Porque eles não são perfeitos. Nós somos santos? Somos. Somos perfeitos? Não. O apóstolo Paulo mesmo, ele falou isso, né? Ele disse: não que eu já tivesse obtido a minha perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Então aqui nesta vida, irmãos, nós não alcançaremos, isso não é um desestímulo, nós não alcançaremos a perfeição, os 100%, a santificação plena. Tá? Por quê? Porque nós habitamos ainda na carne. Enquanto habitamos na carne, há a possibilidade de você pecar. O próprio São João, por exemplo,
o apóstolo que é dito que provavelmente ele viveu até os 95 anos ou mais, ele, quando escreveu 1 João, ele disse: olha, filhinhos, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Ou seja, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um homem de Deus, se incluindo também nessa frase, se dissermos. Não é se vocês disserem, mas se dissermos, se até eu mesmo, o apóstolo João, se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a vida do crente aqui é: anda, escorregou, caiu, levanta, bate o pó e continua a caminhar. Continua a caminhar, ou seja, pecou, confessa o pecado, deixa e continua. Chegou lá na frente, assim, lá, eu não estou dizendo que, como alguns ficam assim, dizendo que a gente pega todos os instantes, nós pecamos todos os instantes, no pensamento e tal. Mas, irmãos, essa não é a vida do crente não, ficar pecando todo instante. Isso não é mais não continuamos mais na prática do pecado. O pecado agora na nossa vida vai ser um acidente, né? Você vai se esquivar disso, pode cair, é um acidente e você vai pedir perdão. E às vezes o pecado não é um pecado de ignorância, é um pecado de transgressão, ou seja, você sabia que era pecado e você cometeu aquele pecado, mas Deus perdoa. Deus, Ele perdoa todas as nossas transgressões. Pecado que você sabia que era pecado, mesmo assim fez, Deus, Ele perdoa. Agora, se você vive na prática do pecado, dizendo, eu vou aqui pecar porque Ele perdoa, e você vai vivendo essa prática, cuidado para não parar no inferno. Porque uma pessoa que continua na prática do pecado não é nascido de Deus. Isso não é uma coisa assim normal. Tá bom, voltando lá para Colossenses, então já ficou aí, os irmãos já viram, eleitos de Deus, tá? Porque eles foram eleitos, Deus chegou no tempo determinado e os separou. Deus só separou aqueles que Ele elegeu. Aí Ele coloca no final, e amados. Tá? Não é que aqui, irmãos, está numa ordem cronológica, tá certo? Você pega esse versículo e diz assim: bem, primeiro que vem é eleição, porque ele diz eleitos de Deus. Depois o que vem é a santificação, porque ele falou de santos. E por último o que vem é amados. Mas dá uma olhada, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 13. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 13. E você vai ver a ordem um pouco diferente, tá? Você vai ver a ordem um pouco diferente. Olha o que ele diz aqui. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Agora olha o que ele diz: amados pelo Senhor. Então veja que lá naquele versículo ele diz eleitos, não é? E depois ele diz santos e amados. Aqui não, ele está dizendo irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Olha lá, então aqui nesse versículo, primeiro é amado e depois é eleito. Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, aqui, nessa ordem, o que é que vem primeiro? Amado. Primeiro é amado. E depois é eleito. E depois, santificado. Aqui, irmãos, está na ordem cronológica. A ordem cronológica é essa. Dá uma olhadinha, por exemplo,
E é isso que a gente poderia ver no que nós conhecemos como ordo salutis, ou seja, a ordem da salvação. Como seria a ordem aqui da salvação? O que é que vem primeiro? Para um pecador ser salvo, o que é que veio primeiro? O que começou primeiro? Qual foi o start para eu ser salvo hoje? O que é que vem primeiro? Vá lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E o versículo, pode ser versículo 2, que você vai ver o nosso estado, como nós éramos. Olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim, olha, nos quais, ou seja, nos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, energiza os filhos da desobediência, entre os quais, ou seja, entre os filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Então tinha alguém que não era filho da desobediência? Tinha alguém que não andava outrora? Paulo diz, todos nós andamos outrora. Segundo o quê? As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza não filhos de Deus. Então, quando nasce uma criança nesse mundo, não nasce filho de Deus, nasce filho da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja aqui ele está falando da nossa depravação total. Ele está falando do nosso estado natural, perdido. Estávamos lá desgarrados, estávamos lá no nosso pecado. Era isso que estava. O que é que mudou? Porque hoje você é crente, você já não está mais naquelas coisas. Mas o que foi que mudou? Por que mudou? Quem deu o start nisso? Quem tomou a iniciativa na nossa salvação? Versículo 4. Então, ele terminou o versículo 3 dizendo o nosso estado, como nós andávamos, como era a nossa vida, como nós procedíamos lá no mundo. Aí ele diz, mas Deus... Aqui não diz, mas você. Mas você, mas eu. Um dia a gente despertou para a vida. Um dia a gente viu, esse caminho é muito ruim. Esse caminho aqui não é muito agradável. Um dia eu percebi, não tem nada com você não. Ele diz aqui, mas Deus sendo rico, e aí ele dá aqui uma palavrinha que é misericórdia. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Aí a gente pergunta, mas por que ele foi misericordioso? Misericordioso é não dar algo que alguém merece. Então Deus foi misericordioso. Aí a pergunta é, por que Deus foi misericordioso? Por que Deus teve misericórdia? A resposta vem, diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então o que é que vem primeiro? O amor. Porque Deus amou, ele foi o quê? Misericordioso. Mas eu pergunto, e a pergunta baseada em Romanos capítulo 9, Deus é misericordioso com todo mundo? Deus é misericordioso com cada pessoa? O que Romanos 9 diz? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. O que ele está dizendo aqui nesse versículo? Ele está dizendo que porque ele amou, ele teve misericórdia. Então eu entendo o quê? Eu entendo que Deus não amou a cada pessoa da mesma forma. Existe o amor salvífico de Deus, existe o amor comum de Deus. Deus ama a sua criatura? Ama.
Deus é bondoso? É, Ele derrama o sol, a chuva sobre cada pessoa, o mal, o bom, né? Você vê isso. Tem um amor salvífico de Deus, aquele amor em que Ele ama alguém, Ele escolhe essa pessoa, Ele tem misericórdia dessa pessoa, mas Ele não tem misericórdia de cada um. Ele tem misericórdia de quem? De quem lhe aprouver ter misericórdia. É porque essa pessoa merece. Antes que alguém diga assim, né, que o pastor Elias está ensinando nova doutrina, mas Romanos capítulo 9 está aí, é o que eu estou mencionando, tá? Romanos capítulo 9 e o versículo 12. Romanos 9, 12, é daqui que é tirado, que diz assim: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Eles estão dentro do ventre materno, Jacó e Esaú. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, lá vai, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então veja só, quem começa a obra da salvação nas nossas vidas é Deus. Ele começa com o quê? Com o seu amor. Ele decide amar de forma salvífica. E aqueles que ele escolheu, ele amou essas pessoas, veja só, ele escolheu porque ele amou. O que vem primeiro é o amor, tá? Porque ele amou, ele teve misericórdia. De quem? De quem lhe aprouver ter misericórdia. Então eu vou ter misericórdia deste, daquele. Eu vou ter misericórdia desses aqui. Então veja, quando Paulo ali na ordem que a gente leu de 2 Tessalonicenses, que ele coloca irmãos amados pelo Senhor, está ali. Porque a primeira coisa no que diz respeito à nossa salvação é esse amor de Deus. Somos amados. Veja só, não está dizendo que nós amamos, está dizendo que nós fomos amados. O que São João diz? Nós o amamos. Por que você o ama? Por quê? Porque ele te amou primeiro. Quem tomou a iniciativa? Foi Deus. Mas o homem, de toda maneira, você vai ver, isso também está dentro da igreja, irmãos que não conhecem as Sagradas Escrituras, achando que são eles que tomaram a iniciativa. Não fui eu que tomei a iniciativa, fui eu que procurei o Senhor. Conversa. Jesus não é mentiroso. Ele diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Lá em Romanos ele diz: ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. Por que você está aqui? Por que você é crente? É porque você quis? Não, foi porque Deus te buscou. Mas às vezes tem pessoas que são orgulhosas. Não fui eu não fui buscado não. Eu não fui buscado não, fui eu que decidi. Foi eu mesmo que dei o primeiro passo. Orgulhoso e mentiroso. Porque o que Jesus Cristo diz é completamente o contrário. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros, porque eu vos amei e eu tive misericórdia de vocês. E vos regenerei, vos santifiquei, eu tirei de lá para cá. A obra da salvação, como diz Jonas, pertence ao Senhor. Isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Só não quer ver quem não aceita essas doutrinas.
Mas essas doutrinas são bíblicas. Você pode não entender, você não pode compreender, mas você não pode negar. Você não pode negar o quê? Que Deus, Ele teve misericórdia de nós por causa do grande amor com que Ele teve. E por causa desse grande amor, o que Ele faz? Ele escolheu. Então somos escolhidos antes da fundação do mundo. É por isso que quando chega na oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, Jesus Cristo orando ao Pai, Ele disse assim: eram teus, tu nos confiastes. Aí a gente fica pensando assim, mas o quê? Dá uma olhada lá, é João, Evangelho de João, o capítulo 17, você pode olhar para o versículo, já aí no início, o capítulo 17 e o versículo 6. Olha como Jesus ora. Jesus ainda não foi para o Calvário. Jesus ainda não morreu na cruz. E ele faz essa oração sacerdotal, dizendo assim: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus. Aí a gente pergunta, como assim eram de Deus? Então veja só, antes de eu ser de Jesus, eu era de quem? De Deus o Pai. Mas eu era de Deus o Pai pelo quê? Através do quê? Através da eleição. Então Deus na eternidade passada escolheu um grupo de pessoas, Ele escolheu e Ele fez o quê? Bem, esses escolhidos aqui continuam ainda pecadores. Eu os escolhi, são pecadores, mas eu sou justo. Eu não posso trazer esses pecadores aqui para o céu. Eu tenho que tratar do pecado deles. Meu filho, vá lá na terra e morra pelo pecado destas pessoas aqui. Eles são meus. Então veja só, Jesus quando veio a este mundo, Ele não veio conquistar um povo. Ele não veio fazer um povo. Ele veio morrer pelo povo que o Pai escolheu. Se o Pai não tivesse escolhido ninguém, Jesus não teria vindo ao mundo. Dos anjos que caíram, Satanás e os seus anjos que caíram, Deus não resolveu salvar nenhum. Mas porque Ele escolheu dentre a raça humana um grupo de pessoas que Ele quis ter misericórdia, e para não ser injusto, porque a lei dele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, se Ele disse isso, alguém tem que morrer pelo pecado. Então Ele manda o seu Filho, e o seu Filho se faz pecado por nós. E os nossos pecados são jogados sobre Jesus Cristo. Então agora Ele condena na carne o pecado. E todos aqueles que Ele escolheu são justificados. E agora Ele traz para o céu, e por isso Paulo diz: quem os condenará? É Deus quem os justifica. Estão justificados. Ninguém pode apontar o dedo. Mas aí são pecador. O quê? Já foi pago o pecado. O meu filho pagou. Então, olha que coisa maravilhosa. São amados por Deus. Porque Deus os amou, Deus teve misericórdia. Porque Deus teve misericórdia, Ele teve misericórdia de um grupo que Ele escolheu. No determinado tempo, Ele fez o quê com essas pessoas? Ele separou. E por isso, aqui em Tessalonicenses, você vê essa ordem bem clara, né? Quando ele diz aqui em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pelo quê? Pela separação, pela regeneração, né? Por ter tirado de lá para cá, pelo o Espírito Santo e fé na verdade. Então aqui em Colossenses, quando ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, vocês são santos, vocês foram separados, amados.
Por que vocês foram separados? Porque Deus amou vocês e por isso Ele separou vocês através da santificação do Espírito Santo. Então não é pouca coisa não, né, irmãos? Nós devemos dar graças a Deus por essa obra da salvação. Então, porque nós fomos salvos, nós fomos eleitos, santificados, amados, revestivos como tal. Não vai se revestir, não vai andar como você andava no passado, não. Se você foi eleito, se foi santificado, amado por Deus, então dá prova a isso na tua vida. Anda com uma vida de santificação, anda como tal, se revista como tal. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo isto que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Aplica, Senhor, nos nossos corações e faz com que possamos nos despir de coisas que não Te agradam e nos revestir de coisas que Te agradam. E assim, Senhor, nos ajuda, perdoa os nossos pecados e nos conduz mesmo no Teu caminho para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém.